Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 986. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, vírgula, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, segue tarifado. O professor Bagdadi com menos tarifas, mas ainda tarifas presentes na pauta de exportações do professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Lembrando que o último episódio do Petit Jornal em 2025 será a retrospectiva no dia 22 de dezembro, uma retrospectiva especialíssima, já uma tradição do Petit Jornal. Mas pode ser a 10ª retrospectiva, viu, Daniel? É verdade. 10ª retrospectiva, sim. Mas se acontecer alguma coisa durante o recesso do Petit Jornal, fiquem ligados, ativem o sininho. Pode ser que a gente volte, pode ser que não. Nós teremos, inclusive, uma reunião do Conselho Editorial para avaliar todas essas questões e a eventualidade, ou não, de um retorno antecipado. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Prazer estar aqui mais uma vez, nessa terça-feira, mais uma vez aqui com todos os nossos ouvintes, né, Daniel? Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que acompanhou ao longo desse ano, né? O ano está chegando no fim e a gente segue por aqui. Deixa um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Daniel, eu quero trazer como primeira pauta a entrevista que Donald Trump deu para o site Politico, né? Que é um site sobre política, naturalmente, bastante importante nos Estados Unidos. E, claro, que a gente sabe, né, Daniel, que o Donald Trump ele é um cara falastrão, né? Ele gosta muito de falar com a imprensa, ele dá declarações o tempo todo e tal. Só que essas declarações que eu quero repercutir aqui foram declarações que ele deu de maneira mais alongada, né? Então, sempre importante para a gente saber um pouco o que o presidente dos Estados Unidos está pensando, como é que ele está colocando as questões na mesa. E a primeira coisa que me chamou a atenção, Daniel, é que ele foi perguntado se ele descarta, a pergunta do repórter foi essa, você descarta enviar tropas terrestres à Venezuela? E a resposta dele foi, não quero confirmar nem descartar, não falo sobre isso. Naturalmente, a manchete que foi para os Estados Unidos, né, a manchete que está repercutindo nos Estados Unidos é que Donald Trump não descartou o envio de tropas terrestres à Venezuela, o que de fato, né, ele não descartou. Mas então ele falou, não, peraí, terrestre não, né, pera lá, não é bem assim. Ele preferiu meio que desconversar e disse, inclusive, que poderia eventualmente estender operações militares, isso aqui é muito importante, ao México e à Colômbia. Estamos falando sobre um país, Daniel, que tem uma extensa fronteira com os Estados Unidos. A gente sabe que o México tem um problema muito sério, muito grave relacionado aos cartéis, que utilizam exatamente a fronteira para fazerem chegar drogas no território dos Estados Unidos. O Trump, inclusive, num momento, ao longo desse ano agora, ele chegou a perguntar para Cláudia Sheinbaum, eu não sei por que você pergunta uma coisa dessa, já sabe qual é a resposta, né? Mas ele perguntou, vem cá, e se eu quiser lidar com os cartéis aí no território mexicano, o que você acharia? A Cláudia Sheinbaum olhou para ele e falou assim, porra, não pode, é território mexicano, você não pode fazer uma operação militar aqui, mas já deu a entender que ele estaria disposto a fazer esse tipo de atuação, e com relação à Colômbia também, ele vem bombardeando, por exemplo, também embarcações na costa colombiana, o que dá a entender, portanto, que ele está disposto a fazer algo que vá além da jurisdição americana. Ele vem flexibilizando, inclusive, algumas regras, vem dando a entender que esse tipo de ação poderia ser aceito aos olhos dele. E a gente falou, inclusive, sobre a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, né? A gente falou sobre isso no episódio de ontem de manhã, né? Da segunda-feira, dia 8 de dezembro, pela manhã, que ele colocou, de fato, a América Latina no centro do tabuleiro da influência dos Estados Unidos, inclusive das armas americanas. Esse é um primeiro ponto, né? Uma primeira declaração que ele deu, que foi bastante impactante, e eu venho trazendo esse alerta, tá? Eu acho que talvez ele esteja planejando, de fato, alguma ação militar aqui na região para demonstrar força. É por isso que há tanta apreensão com relação ao que pode acontecer com a Venezuela, né? A Venezuela claramente
na alça de mira. Ele também deu, Daniel, nessa declaração, né, nessa entrevista para o site Político, uma série de declarações sobre a Europa. E aí ele destilou tudo aquilo que a gente sabe que ele pensa, mas ele falou isso de forma textual, disse que a Europa é um grupo de países em decadência, comandados por líderes fracos. Disse ele, eles são fracos, querem ser politicamente corretos. A Europa está perdida e não sabe o que fazer. Naturalmente, Daniel, isso acontece exatamente no momento no qual a negociação está rolando entre a Ucrânia, na verdade envolvendo a guerra da Ucrânia. O Trump está dialogando diretamente com a Rússia, está falando com a Ucrânia, e a Ucrânia está tentando trazer os europeus para perto. Né? A Ucrânia está assim, só quem está comprando o meu barulho é a Europa. A Rússia naturalmente me invadiu, os Estados Unidos estão fazendo um plano de paz que atende aos anseios russos, eu preciso da Europa do meu lado. Quando vê uma declaração como essa do Trump, o que ele está dizendo é, cara, a Europa eu nem respeito. Eu não tenho nem respeito pela Europa. E aí o timing é muito interessante, né? Porque ele fala isso numa entrevista que acontece exatamente no momento em que o Zelensky se reúne em Londres com líderes europeus. Então ele se reuniu lá com Keir Starmer, né, o primeiro-ministro britânico, com Emmanuel Macron, né, o presidente da França, e com o chanceler alemão, né, o Merz. Eles se reuniram, todos eles, com o Volodymyr Zelensky, para discutir a proposta do Trump para o cessar-fogo. E a ida, né, é maravilhoso, porque eles pegam o plano de cessar-fogo do Donald Trump e dizem, não, a gente está dando aqui uma garibada, a gente está polindo um pouco, a gente está fazendo aqui alguns ajustes que a gente considera importantes e tal, e estamos já com o plano. A gente vai entregar esse plano para Donald Trump. A gente só está com um ponto que não está muito bem acertado, mas tenho certeza que vai passar batido, ninguém vai nem reparar, que é o fato de que a gente não aceita que haja concessões territoriais para a Rússia. Vá, não pode ser. Só esse detalhe, Tang, que eles não concordam? Mas disseram que de resto, Daniel, tudo tem negociação, tá? Dá pra ver e tal. Eu fiquei esperançoso. Achei, tamo perto, né? Só falta você decidir o que você faz com os 20% do território que a Rússia conquistou e que a Rússia considera que não tem negociação. E o que o Trump está dizendo, né, ele inclusive falou isso na entrevista lá para o Político, que é que a Ucrânia vai ter que fazer concessões dolorosas, a gente sabe muito bem o que quer dizer isso, e outra coisa que foi muito impressionante também, ele falou que a Ucrânia precisa realizar eleições porque o país, sem pleito, não é uma democracia. Daniel Souza, quem fala isso é o Putin. Quem fala isso é a Rússia. A Rússia que diz, olha, eu não vou nem conversar com o Zelensky, porque o Zelensky está se mantendo no poder por conta do estado de beligerância, né, por conta da guerra, e aí não realiza eleições, porque, veja bem, não dá. O que o Putin está dizendo, o Putin é um democrata, né, a gente sabe disso, né, o Putin ama democracia. Vimos isso na aula de hoje do petitcurso.com.br, uma aula específica sobre Vladimir Putin que foi conduzida hoje pelo professor Tanguy Bagdadi. E aí o Putin está dizendo, logo ele está dizendo que o Zelensky é um presidente legítimo, porque não tem eleição e tal. E aí agora o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, está repercutindo, está fazendo exatamente o mesmo argumento, está dizendo, ô Zelensky, está querendo dizer que não vai fazer concessão territorial? Realize eleições antes de poder falar com a gente. Então a situação da Ucrânia, Daniel, eu vou te contar uma coisa agora. Acordo, eu não vejo como é que pode sair. Como é que vai sair um acordo, Daniel, se o ponto central para a Rússia, que é a concessão territorial, é rejeitada pela Ucrânia, que é abraçada pelos europeus? E a Rússia tem como grande apoio nesse sentido os Estados Unidos, que já estão dizendo que a Ucrânia tem que fazer concessões dolorosas. Sabe-se lá, Daniel, a gente tem de fato um nó, mas me parece que um acordo diplomático para a guerra na Ucrânia está muito, muito difícil de sair. Estão muito distantes, né, os dois lados, né, Tanguy? E existe esse ponto que até o presente momento é insolúvel sobre os territórios que foram anexados militarmente pela Rússia, que representam, na prática, uma ameaça existencial para a Ucrânia e uma ameaça também para o restante do continente europeu, na medida em que a Rússia poderia continuar tendo o projeto de projeção de poder, um projeto expansionista mais amplo. Aqui no dia de hoje, nós tivemos declarações do Li Qiang, que é o primeiro-ministro chinês. Repercutiu bastante no cenário internacional uma notícia que nós trouxemos aqui no Petit Jornal, onde a China teve um superávit comercial de
pouco mais de $1 trilhão nos 11 primeiros meses de 2025. Isso gerou um susto em muita gente, porque se a China está tendo $1 trilhão de superávit, é porque o mundo está tendo um déficit de $1 trilhão com a China. Tivemos, inclusive, declarações do Macron, como nós também trouxemos aqui no Petit Jornal, levantando a possibilidade de colocar tarifas em relação a produtos chineses. Pois bem, o Li Qiang, no dia de hoje, afirmou que a proliferação de tarifas ao redor do mundo causa consequências mutuamente destrutivas. O livre comércio tem que ser preservado, Tanguy. Ele, inclusive, pediu aos órgãos multilaterais que atuem para preservar o livre comércio global. O Li também disse, para o mundo ficar tranquilo, que a China pretende estimular a demanda doméstica e, consequentemente, vai reduzir a dependência do setor exportador. Agora, a gente sabe que esse processo de transição não é tão simples, embora realmente a China tenha colocado isso em vários dos seus projetos quinquenais, né, dos seus planos quinquenais, sempre fazendo referência a essa questão do aumento da demanda interna, transacionando de uma economia muito dependente do setor exportador para uma economia mais dependente da demanda interna. E é interessante porque Taiwan, não estou dizendo que Taiwan é China, nem também estou dizendo que não é China. Estamos aqui apenas fazendo referência a Taiwan. Taiwan, Tanguy, anunciou que as suas exportações em novembro tiveram uma alta de 56% em relação ao ano anterior, atingindo 64,05 bilhões de dólares. É o crescimento mais forte nos últimos 15 anos. O resultado superou muito a previsão dos analistas, que estava ali na casa de 40%. A forte retomada das exportações é atribuída às exportações de chips, veja você, de semicondutores. As exportações de produtos em geral, não apenas de semicondutores, para os Estados Unidos cresceram 182,3% nos últimos 12 meses, mesmo ali com tarifas que foram colocadas em vigor por parte dos Estados Unidos, e as exportações para a China subiram 16,5%. Só os componentes eletrônicos representaram 21,6% dessas exportações de 64%. Quer dizer, os componentes eletrônicos acabam sendo muito representativos para as exportações taiwanesas. A gente está falando de um país que se tornou aí uma grande referência na produção desses semicondutores, que acabam sendo utilizados em tecnologia de inteligência artificial, acabam sendo utilizados em aparelhos eletrônicos diversos e, consequentemente, Taiwan está se beneficiando do crescimento violento na demanda por esse tipo de semicondutor, por esse tipo de equipamento, e as suas exportações estão voando. A gente sabe que existe um esforço de vários países, entre eles os Estados Unidos, de tentar aumentar a produção doméstica de semicondutores, inclusive com investimentos taiwaneses dentro dos Estados Unidos. De qualquer maneira, você acaba tendo um elemento extra dentro da tensão geopolítica daquela região, na medida em que o mundo é bastante dependente, ainda é pelo menos, bastante dependente dos chips e dos semicondutores taiwaneses. Você sabe do que o Brasil não é dependente da China, Daniel Souza? Ah, não sei. Camisas tecnológicas. Inside Store. Aliás, o fim de ano tá chegando aí, Daniel, tem Natal. E aí você tem que dar presente de Natal pra uma galera. Tem que dar presente, pra gente da família, pra eventualmente um amigo, pra namorado, namorada, cônjuge, ficante, né? Enfim, o que você queira oferecer como presente aí. E aí, Daniel, a Inside Store, ela tem tudo o que você precisa para oferecer de presente, inclusive uma excelente opção, que são os kits, né? Você pode comprar ali um kit, que são conjuntos de produtos que sempre vão com super desconto. Aliás, desconto que não falta no site da Insider, Daniel. Se você quiser lá dar uma conferida, utilizando o link que está na descrição desse episódio, você vai encontrar descontos de até 30%, aí somando o desconto do próprio link do Petit Jornal com os descontos que já estão no site. Se for a sua primeira compra, esse desconto é ainda maior e você ainda ganha só esse mês, 20% de cashback. Ou seja, pegando a compra que você vai fazer nesse mês agora de dezembro, 20% vão ficar de crédito
para você fazer uma compra futura. E aí, Daniel, você consegue tudo que você precisa, sem pegar fila, sem pegar shopping cheio, sem pegar loucura para saber que roupa que você vai comprar, se vai caber, se não vai. A troca é fácil, né? Uma troca simplificada, se não couber, se não ficar legal. Tudo é simples com a Insider Store, ela está aqui para simplificar a sua vida. Né? Acessa lá, o link está na descrição desse episódio, com super desconto só para quem é ouvinte do Petit Jornal. Imperdível, gente. Aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Natal tá aí. Muita gente para comprar presente e a Insider Store vai agradar em cheio. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre a treta que nós estamos tendo entre Lituânia e Belarus. Eu confesso, Daniel, que eu achei curioso, quase engraçado, né, a treta que a gente está tendo. Mas é pelo fato de que a Lituânia decretou estado de emergência com relação a Belarus. Aí você fala assim, Belarus deve ter feito uma movimentação militar, uma invasão, sei lá, botou soldado na fronteira e tal. Mas não, você vai ver os detalhes, a Lituânia decretou estado de emergência por conta de sucessivas interrupções no tráfego aéreo causado por balões usados por contrabandistas para enviar cigarros a partir de Belarus. Então, vamos desenhar o que está acontecendo, tá? Segundo a Lituânia, traficantes contrabandistas de cigarros estão colocando os seus cigarros em balões que cruzam a fronteira e isso tem levado, portanto, a sucessivas interrupções no tráfego aéreo. O aeroporto de Vilnius, a capital da Lituânia, foi fechado diversas vezes nos últimos meses por conta desses balões e, segundo o governo lituano, isso se trata de um ataque híbrido, já que Minsk, já que o governo de Belarus é um aliado direto de Moscou. Então, o ministro do interior da Lituânia disse que o risco ultrapassa apenas a aviação civil. É um estado de emergência, disse ele, que é necessário por questões de segurança nacional. O presidente de Belarus, Daniel, que é o Lukashenko está no poder lá desde 1994, A gente acha que o Putin está no poder há muito tempo. O Putin é uma criança, O Putin está no poder apenas desde 1999. O Alexander Lukashenko está no poder em Belarus desde 1994. Ele disse que, vocês estão viajando. Ele falou isso é em Belarus, tá, Daniel? Em bielorrusso. Ele falou, vocês estão viajando. E ele disse que, o Belarus não tem nada a ver. Tem um monte de contrabandista aí mandando cigarro, não tem nada a ver com segurança nacional. Mas o fato é que a gente tem aí uma tensão renovada, entre um integrante da OTAN, que é a Lituânia, e um país que é muito próximo à Rússia. Agora, é de fato uma guerra híbrida, A Belarus está mandando cigarro contrabandeado por balão para dentro da Lituânia com forma de guerra híbrida? Pode até ser, mas me pareceu um passo um pouco acelerado. Bota alguém, Daniel, com, um dardo e derruba o balão, sabe? Está sendo colocado como uma grande questão de segurança nacional. Vamos ver. Belarus, aliás, respondeu também e disse que a Lituânia está mandando drones com material extremista para dentro de Belarus para jogar a população contra o governo. Sei lá, eu acho que essa é a treta mais estranha que eu já vi entre dois países, viu, Daniel? Então, Belarus e Lituânia estão de parabéns aí pelo esforço. Tanguy, eu queria registrar aqui a publicação de um relatório da Ernst Young, que na prática traz elementos adicionais a algo que a gente já vem percebendo e que os dados já vêm apontando. Segundo a Ernst Young, há um retorno à preferência dos consumidores por carros com motor de combustão interna em vários mercados. Os carros de combustão interna, claro, são aqueles movidos a gasolina e diesel, por exemplo. A principal razão apontada é a desaceleração da transição para veículos elétricos em função das revisões de políticas públicas que favorecem esse tipo de veículo. Você tem outras razões também, problemas relacionados ao carregamento desses veículos, dificuldades no carregamento desses veículos também são elencados como fatores que acabam explicando esse tipo de mudança. Cerca de 50% dos compradores de veículos no mundo planejam adquirir um carro a combustão interna nos próximos 24 meses, alta de 13 pontos percentuais em relação ao mesmo período
de 2024. A preferência por veículos elétricos e híbridos diminuiu. Nós tivemos aí uma queda para 14% e 16%, respectivamente, dos compradores de veículos no mundo. É uma série de fatores. A gente tem as mudanças regulatórias do Donald Trump, a gente também tem aí na Europa um certo afrouxamento nas metas de eliminação dos carros movidos a combustão interna, e nós temos também um contexto internacional onde não avançam discussões ambientais de maneira mais estruturada, porque você não tem ali pavimentado um caminho muito claro para que isso possa acontecer. De qualquer maneira, as montadoras e representantes da indústria veem o atraso da transformação para veículos elétricos e como uma sobrevida para a indústria de carros térmicos, os chamados carros a combustão interna. Temos também aspectos relacionados à geopolítica, Tanguy. Afinal, muitos países estão sendo obrigados a reduzir os seus investimentos em transição energética para aumentar os seus investimentos em defesa. Isso é algo particularmente concreto quando a gente pensa no continente europeu. Por falar em gasto militar, Daniel, eu queria trazer aqui uma atualização, que Tailândia e Camboja estão, de fato, num conflito que está escalando. A gente está já no segundo dia, o dia de hoje foi o segundo dia de conflitos. A gente falou sobre isso no episódio de ontem, do bate-papo de ontem, que esse conflito que tinha um cessar-fogo intermediado ali por Donald Trump. O Trump, aliás, falou várias vezes que ele conseguiu resolver o problema entre Tailândia e Camboja. No dia de ontem, nós tivemos uma retomada das atividades militares de parte a parte. A Tailândia fez um ataque ao Camboja por afirmar que o Camboja estava se preparando para um ataque, então a Tailândia teria se antecipado. E no dia de hoje, nós tivemos o segundo dia de atritos. A Força Aérea da Tailândia realizou novos ataques, pelo segundo dia consecutivo, inclusive contra um cassino que seria utilizado por forças cambojanas para armazenar armas, para guardar armas. E um está acusando o outro de atacar áreas civis, de atacar áreas com moradores, enfim, e ambos negam. Aquela velha história que a gente já conhece, Daniel? Um sempre acusa o outro. O Camboja relata já, nesse momento, depois de 2 dias de conflito, 9 civis mortos e 20 feridos. E a Tailândia fala sobre 4 soldados mortos e 29 feridos. Ambos os países evacuaram da região de fronteira centenas de milhares de moradores. Aliás, quando a gente fala sobre essa região de fronteira, esse é um dos problemas. A região de fronteira é muito mal definida. Você não tem uma definição fronteiriça que foi acordada pelos dois. Então, sempre tem uma área que um considera que é seu, o outro considera que é seu. Você tem templos históricos que ambos reivindicam para o seu território. Mas eu acho importante, Daniel, a gente ter uma certa atenção, principalmente porque está crescendo a pressão internacional por novas negociações. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, pediu um cessar-fogo imediato. Claro, Daniel, a gente está falando sobre algo que envolve a palavra dos Estados Unidos, a palavra do presidente Donald Trump, que eu consegui um cessar-fogo e tal. Então, os Estados Unidos estão se mobilizando para tentar uma retomada do cessar-fogo. E o primeiro-ministro da Malásia, que é o Anwar Ibrahim, também apelou para negociações, para que haja, portanto, algum tipo de entendimento. Aliás, a Malásia também se envolveu nas negociações de paz que aconteceram ao longo desse ano. A gente está falando sobre uma fronteira extensa, 817 quilômetros de fronteira, e os conflitos de ontem para hoje aconteceram em várias áreas dessa fronteira, que é bastante extensa. A gente vai ter que acompanhar, Daniel, mas é um cenário bastante tenso e bastante perigoso entre 2 países do Sudeste Asiático, Daniel. Tanguy, o nosso último quadro precisa trocar de nome. Geleia da Shakira, esse nome está velho, esse nome está carcomido pelo tempo. Shakira voltou a falar com Piquet. Então, isso é algo que nós aqui no Petit Jornal não achamos que é uma boa ideia. Shakira, não faça isso, não volte a falar com o Piquet, porque sabemos o que aconteceu no passado não muito distante. Então, Tanguy, cartas para a redação, qual é o novo nome do quadro Geleia da Shakira? O quadro vai continuar, mas esse nome está um pouco envelhecido, ele está perdendo sentido, e nós estamos nos sentindo traídos e desmoralizados, justamente por esse retorno, ainda que seja um retorno apenas
de contatos, de conversas, etc. Mas sabe-se lá para onde esse retorno pode evoluir. Enfim, no quadro da Geleia da Shakira de hoje, ex-Geleia da Shakira, já vou chamar assim, Tanguy. No quadro ex-Geleia da Shakira de hoje, enquanto não pensamos aqui num novo nome, eu trago, Tanguy, as previsões de Nostradamus para 2026. Eu estava lendo... Peraí, desculpa, Pô, não. Daniel. Nostradamus morreu já tem quase 500 anos. Isso. Aí tem a previsão dele para o ano de 2026. Tem a previsão dele. Eu estava lendo sobre isso no meu periódico predileto, o Daily Mail. Tá? Então, tome nota, Tanguy, previsões para 2026. Nós temos aqui interpretações que sugerem a ascensão de líderes poderosos, né? Possivelmente referindo-se a Donald Trump, Vladimir Putin ou outros. Temos também a possibilidade de alianças políticas inesperadas ou decisões estratégicas surpreendentes. Temos também indícios de renovação de conflitos entre a Europa e seus vizinhos, a partir da referência ao Ticino. Temos também leituras que apontam para um possível choque entre Oriente e Ocidente com tensões prolongadas, versos como, abre aspas, 7 meses de grande guerra, fecha aspas, são interpretados como prolongamento da guerra na Ucrânia, né? Conflitos envolvendo líderes que não podem falhar, isso está sendo interpretado ali como tensão entre Donald Trump e Zelensky. Trechos associados a Marte indicariam um ano marcado por violência, instabilidade e sofrimento humano. Nós temos aqui também previsões que sugerem conflito ou rivalidade entre Europa e países asiáticos. Isso pode ser uma metáfora, né, para a disputa econômica ou tecnológica, especialmente envolvendo inteligência artificial na China e no Japão. Temos também um trecho que diz, abre aspas, o Ocidente perde sua luz em silêncio, fecha aspas. Isso está sendo interpretado como o medo crescente da substituição de empregos por inteligência artificial, avanço tecnológico associado ao Oriente, quer dizer, o Oriente ganhando espaço, o Ocidente perdendo espaço. De qualquer maneira, você tem esse tom um pouco sombrio, mas a parte final traz uma mensagem otimista. Abre aspas, o homem da luz se elevará, fecha aspas, o que envolve a possibilidade de um novo líder, ou uma nova ordem mundial, ou um renascimento espiritual e social. Enfim, ou pode ser qualquer coisa também. Pode, mas enfim, eu estou trazendo aqui reflexões, Tanguy, sobre as previsões de Nostradamus. Eu posso fazer as minhas previsões, Daniel Souza? Por favor, faça isso. Eu acho que a China vai ser muito importante nesse ano de 2026. Eu acho que é possível que tenha guerras, tá? Em 2026, é possível que guerras aconteçam, ou não também, mas é possível que aconteçam, mas não posso garantir também. Eu acho que um líder russo vai dar muito o que falar esse ano agora, e é possível que a gente tenha aí questões econômicas, Daniel, acontecendo no mundo. Então você tome nota, Daniel, que são as minhas previsões aí para esse ano. Você está debochando das previsões de seu conterrâneo? Seu conterrâneo, ele, seu francês que nem você. É francês que nem você, Tanguy, o Nostradamus. Trouxe aí essas previsões que são previsões de altíssima complexidade e tenho certeza que elas não teriam sido repercutidas pelo meu favorito e predileto periódico, Daily Mail, se elas não tivessem fundamento. Não fosse. Perfeitamente. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Você fez referência, Daniel, vou dar aqui mais uma recomendação, que é a aula que a gente deu agora há pouquinho, né? A aula tá fresca, sobre uma aula biográfica sobre Vladimir Putin. Quem é Vladimir Putin? Vladimir Putin, como é que foi a infância dele? Quais são as referências religiosas dele, família, né? A trajetória dele. A gente vai descobrir, por exemplo, que a vida de Vladimir Putin foi um tédio, até ele fazer quase 50 anos, né? Até uns 40 e pouco ali, não tinha acontecido nada. Mas ele era da KGB, um saco, não acontecia nada, era um tédio e tal. Um marasmo, mas você só vai saber disso. Você acessa lá, petcursos.com.br, vem com a gente, acessa lá o site, torne-se aluno e venha assistir essa aula junto com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento também aos nossos apoiadores e apoiadoras, vocês que são fundamentais para que o Petit Jornal continue, produzindo conteúdo com o volume e a regularidade que produz. Fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vocês estão ao nosso lado aqui nessa bancada do Petit Jornal. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. Tem várias alternativas no descritivo desse episódio. Tem, por exemplo, a chave Pix,
petjornal.pj@gmail.com, uma forma de apoiar o Petit Jornal de maneira instantânea, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon para o pessoal que vive no exterior. Uma dessas alternativas certamente será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.